Olá, gente, saudações, aqui Jair Eduardo, editor do Pitoco, também deste podcast, o Pitocast. Hoje, sexta-feira, circulamos com a revista do Pitoco. Você já sabe, faz 28 anos que nós estamos nessa batalha, largando o cachorro na rua toda sexta-feira. 3 sextas por mês é o jornal, uma sexta por mês. No caso de hoje, a gente circula com a revista. Estamos trazendo um rapaz de capitão aqui, de capitão que virou general. Ficou grande, né? Família Anjos. Você acompanhou a entrevista que fizemos aqui no Pitocast com o Claudinei dos Anjos e que estamos agora repercutindo essa entrevista dentro da revista. Né? História bacana, uma história de vida que chega a ser inspiradora e comovente da família Anjos, entre muitos outros assuntos que estão aqui. Mas como eu tenho um entrevistado de hoje aqui, que fala igual eu pelos cotovelos, né? O Jones Carvalho, por esse nome acho que vocês não vão lembrar muito, mas a turma que está antenada no YouTube, principalmente no que diz respeito à vida na roça, no sítio, na horticultura, vai conhecer o Magrão, até porque não são só vocês, são 179 mil seguidores do Magrão no YouTube. O Magrão, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Obrigado também pela oportunidade, né? E graças a Deus estamos bem, sim. Estamos aí para contar nossa história, né? Ou o que você achar de interessante para o seu público também. Magrão, olha só. Uma pessoa que estava plantando seus pezinhos de alface, não estou diminuindo a pessoa que faz isso, Sim. tá? Estou falando de forma carinhosa. A pessoa estava plantando seus pezinhos de alface, buscou um financiamentozinho, bancou ali e tal, depois não precisou mais, porque construiu algo próspero e decidiu compartilhar seus conhecimentos com as pessoas no YouTube. Gente, estamos falando de alface, estamos falando de 14 produtos da horticultura. Magrão, você esperava algum dia na tua vida que os conhecimentos que você acumulou nessa área pudessem chamar a atenção de tantas pessoas? 179 mil seguidores no YouTube? Então, Jair, vamos entender bem. Como eu me criei no campo, né? Fui sempre da roça. Fui do tempo que arrancava o feijão ali com a mão, né? Hoje tem as colheitadeiras. Era o tempo que eu tinha que arrancar, colocar, secar e bater. Tudo manual, sacar. O tempo do algodão que era na mão. Então, digamos assim, quando eu fui partir para o ramo de hortaliças, já depois aí de jovem já, né? Você acaba digamos assim, eu não era esse o meu objetivo. Porque o meu objetivo qual que era? Era eu produzir hortaliças para mim poder sustentar minha família, para mim poder viver do campo. E quando você começa um segmento, nós que somos do campo, é você que plantou um feijão, plantou um algodão, planta soja, planta milho. Quando você vai para o ramo de hortaliças, é totalmente diferente também. Porque as plantas têm as doenças dela, têm a alimentação correta dela, tem o ciclo dela e você tem que ter passar a ter gestão de quantidade que você vai plantar, para quem você vai vender, quanto vai vender. Então, vamos lá. No início, eu apanhei demais. Eu apanhei muito, porque nós que somos do campo, eu coloco, porque agora que de 8, 9 anos para cá, que eu posso dizer assim, que eu comecei a fazer gestão da minha horta, né? Porque antes eu estou há 17 anos no ramo, então até os 9º ano colocamos ali, até o 8º ano, eu não tinha gestão, porque eu não sabia quanto custava a minha produção. Eu plantava, vendia. Já misturava CPF com CNPJ não, e aquela confusão toda. Mas você não tem noção como é que era. Então não tinha como. Eu não sabia quanto que eu gastava de manutenção no meu veículo, né? Que era uma pampinha velha na época toda. Então, a cada pouco tinha que estar limpando o carburador, então, a cada pouco tinha que estar trocando uma pecinha. E eu não sabia incluir isso daí na gestão do meu negócio, entendeu? Eu tirava praticamente do meu lucro para poder colocar em cima disso daí. Então, no final, zero matava zero e você ia indo. Então, quando passou um bom tempo, eu comecei a atender supermercados maiores, né, até o Grupo Mufato aqui de Cascavel, e aí eu comecei a me relacionar com o gerente, conversar mais com o gerente, entendeu? Explicando, muitas vezes não está fácil, não tá me sobrando. Daí ele começou a me orientar, falou, você tem que fazer gestão, você tem que fazer as contas, né? Você tem que ver quanto que você está investindo, como é que para você poder colocar margem. Ele comentou comigo, eu lembro até hoje, ele falou assim, ó, essa loja aqui, ela é do Mufato. Mas eu tenho que trabalhar para me pagar 60 mil reais de aluguel
pro Grupo Mufato. Mas eu falei, mas a loja não é dele? Eu comentei assim, ele falou assim, a loja é deles. Mas se eles não colocar o comércio deles aqui, eles alugam para outro. Então, eu, como gerente, eu tenho que levantar o aluguel da loja para eles, para depois começar a dar lucro. Aí começou a me cair a ficha. Falei, tá, mas a área que eu planto, ela tem que ter uma renda também, essa área, porque se eu não plantar, pode arrendar para outro. O veículo que eu estou entregando, né, ele tem que ter um custo de entrega, porque se eu não estiver utilizando, eu posso alugar para outro. Aí começou a cair a ficha. Aí que eu começar a fazer gestão do meu negócio. Eu fui para casa com aquilo lá na minha cabeça, conversei com a minha esposa, aí comecei... dele falou assim, por exemplo, a tua esposa tem salário? Você tem salário? Teu filho tem salário? Eu falei, cara, não tem. Nem o Prolabore não tinha, né? E aí você profissionalizou o negócio. Vamos dar uma dimensionada primeiro. Onde fica a sua área? Qual é a dimensão que ela tem? Né? Se você expandiu isso ou se o que você tem é o suficiente para dar conta do recado. Então, daí a gente chegou, eu saí ali de meio hectare de horta e nós fomos para 10 hectares de horta, né? Campo aberto e mais 6, 7 mil metros de estufa no cultivo de hidroponia. Então, isso daí, para você poder administrar essa quantidade ali com 26 funcionários, não era fácil se você não colocar gestão no negócio. Aí sim, comecei a colocar gestão no negócio, porque até ali não aparecia um montante de dinheiro. Ele não aparecia, você conseguia fazer um giro, tinha mês que sobrava 10, outro mês eu comia 10, outro mês sobrava 15, sobrava 20, de repente começava a zerar o caixa de novo. Depois que eu comecei a fazer gestão, Jair, foi a chave, foi a virada da chave, porque daí eu comecei, o meu alface ele custa 1,50 de produção, e 1,50, e qual que é a margem que eu tenho que colocar? Tem que ser 2,26 eu tenho que vender ele. Então daí acabou a promoção de alface de 1,20. Não tinha mais como eu fazer 1,20. Antes eu fazia, chegava... Estava pagando para trabalhar, né? Olha, eu até vou interromper o Magrão pela seguinte razão. Quantos e quantos MEIs, pequenos empresários, e até talvez médios, talvez até grandes, não têm a exata noção da precificação do seu produto, porque não conhece exatamente qual é o custo, não consegue entender que outros custos laterais incidem sobre a precificação. Foi desafiante para você, não foi? Chegar nesse númerozinho mágico. Ele foi porque você imagina 3 pessoas da família, eu e meu filho e minha esposa trabalhando, e você nenhum dos 3 tem salário. E daí, a partir daquele dia, você fala assim, para aí, mas se meu funcionário ganha 3 mil, eu que trabalho praticamente, fico 24 horas em favor do meu negócio, eu tenho que ganhar pelo menos 5. A minha esposa, ela é melhor que um funcionário, porque ela faz café da manhã, ajuda a lavar roupa, ajuda a fazer tempero, ajuda a fazer os pedidos, fazer as notas, e tá ali 24 horas. Então, ela também tem que merecer uns 5 mil. O meu filho tem que merecer pelo menos igual um funcionário de 3 mil reais. Meu Deus do céu, mas ninguém tinha salário. De onde que eu vou tirar 13 conto agora para fazer de salário aqui? Como é que eu vou ter que fazer? Se já não tá quase fechando. Aí eu comecei, meter na ponta da caneta, não tem que ser. Gente, chegou um ponto o supervisor geral de hortifruti chegar e falar para mim assim, ó, o alface ele vai estar nesse preço amanhã, né? Daí eu já estava mais estruturado, estava fazendo, daí eu falei assim, ó, nesse preço eu não consigo, porque aqui está 40 centavos abaixo do meu custo de produção. Não, mas você ganha hoje, né? Você perde hoje, mas você ganha amanhã, pode fazer, é assim que funciona. Eu falei, não, eu nunca vi um time ganhar um campeonato perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. Ou ele vai ganhando meio pareio, ou empata de vez em quando. Ou ele empata de vez em quando para poder chegar lá na frente. Então, daí eu comecei a bater o pé. Daí eu peguei e falei assim, não, ó, nesse preço, não, mas o diretor mandou, vai ter que ser assim, senão você está fora. Eu falei, não é que eu estou fora, você está me tirando eu fora. Porque não tem como eu te vender uma alface onde eu vou levar prejuízo. Terça e quarta-feira eu vou levar prejuízo. Eu vou te entregar na quinta, sexta, sábado e domingo, ou no sábado, sem ganhar nada. Você imagina, eu vou colocar toda a minha família e todos os meus funcionários trabalhar em prol para poder contentar você. Eu não posso fazer isso. Digamos assim, foi uma atitude corajosa sua. Porque normalmente, eu não estou falando de todos os varejistas aqui, não estou generalizando, mas normalmente o varejista, ele espreme, às vezes até espanar a rosca. Aí quando espana, o fornecedor dele sai do mercado porque não conseguiu bancar o negócio, não é? E você foi corajoso, você disse, olha, o meu número é esse e eu não posso retroagir. Eu fui corajoso porque, Jairo? Porque primeiro eu mostrei, presta atenção, primeiro o que eu mostrei? Bom atendimento com qualidade. Eu peguei, nós começamos, quando eu entrei em loja, a loja vendia 7 mil reais de verdura. 7 mil reais de verdura. No primeiro mês eu passei a vender 18 mil reais.
Então, o que acontece? Esse gráfico, os diretores observam, os gráficos ele faz assim, ó, ele cresce, esses gráficos crescem. Então, o que trouxe? Isso daí trouxe também autoridade para mim. Porque eu estava prestando um trabalho 2, 3 vezes melhor, porque se a loja tem venda, ela tem faturamento. E o dono quer o quê? Ele também quer faturamento. Ele não quer ficar vendendo alface a R$1 e não ganhar nada. Ele prefere vender a R$3 e ganhar 90 centavos, porque ele também vive de lucro. Então, isso daí, o que acontece? Isso daí me segurou no mercado. Ele me segurou porque o cliente falava bem, o cliente queria mercadoria, as vendas aumentando, me colocaram mais lojas para mim poder tocar, para mim poder atender, ou aquela loja vai ser tudo. Então eu pegava aquela loja baixa, peguei loja aí, que eu não vou citar a loja, de R$4.400 de venda, e nós jogávamos para R$36 mil. Então o que acontece? Essa loja ela estava naquele 49, 89 com produto ruim, e o cliente não quer isso, Jair. É isso que nós temos que entender. Ele até se propõe a pagar um pouco mais, desde que tenha qualidade. E a propósito, me permita dizer, Magrão, o festival é, digamos assim, uma evidência muito clara nesse sentido. Tem algum valor agregado a mais ali? As pessoas se propõem a pagar se tem qualidade, não é? Olha como expandiu essa rede, trabalhando num ticket médio mais alto, mas qualidade em primeiro lugar, não é? Não estou dizendo que os outros não têm, eu estou dizendo que cada um joga num segmento, cada um escolhe um time para uma camiseta para vestir, não é? Magrão, prossiga. E o que eu quero comentar a parte? Que quando eu consegui agregar o valor, eu consegui aumentar também o bom atendimento e a qualidade, porque daí sobra dinheiro. Você está lá andando com um veículo onde pega vento nas hortaliças. Se você está ganhando mais, você compra um furgãozinho. Você compra um caminhão fechado. Já aumentou a qualidade do mercado também. Você já consegue aumentar tudo. Você vai pegando dinheiro e vai investindo no seu negócio também. Isso daí vai colocando você para cima. E o que faz isso? É só você agregar valor no produto. É claro que você não vai gastar lá R$1,50 para produzir um pé de alface e querer comercializar ele a 5, né? Mas que você consegue colocar uma margem, porque daí, o que eu comecei a colocar? Eu comecei a colocar o seguinte, eu comprei, por exemplo, uma Courrier nova. Vamos colocar que lá na época eu pagava lá R$40 mil, né? No final do ano ela não valia 40. Ela valia 32, 33, 34. Tem a depreciação do veículo. Depreciação. Isso daí eu comecei a jogar em cima do meu produto. Em cima do custo. Quanto que eu tenho que colocar em cima desse alface para depreciação da estufa que eu fiz, a depreciação do meu trator, a depreciação do motor que eu instalei? Eu fui aprendendo tudo isso aí, mas Magrão, você fez uma faculdade disso aí? Não, a vida foi me ensinando, eu conversando com as pessoas, né, esses gerentes, me orientando como é que ele fazia, e foi passando, e eu fui aplicando na horta. E aí veio o sucesso, graças a Deus. Bom, então eu quero fazer um corte aqui, porque vamos fazer de conta assim que eu nunca assisti lá o seu vídeo no YouTube. Eu queria saber como é que você construiu esse engajamento, que histórias você foi contando. Se é essa história de você como empreendedor, ou você também veio para a história de como cultivar uma alface com qualidade e tal. Como é que foi essa história? Como é que começou isso? Voltando ali, eu comentei com você que nós saímos do feijão, do algodão, a milho, e não tinha experiência nenhuma no alface. Então, quando eu aprendi a produzir alface, eu sabia as doenças que davam nesse alface, como é que você fazia os tratamentos, a comida, a quantidade de comida que tinha que dar para essa planta, qual que era. Então, acontece o seguinte, eu virei especialista daquele produto. Então, durante ali 8, 9, 10 anos, eu não tinha dificuldade nenhuma, era plantar e acertar, plantar e acertar. Eu já tenho até o título, então, desse Pitocast aqui, Doutor Alface. O doutor do alface, Magrão. Doutor do alface, Magrão. Então, o que aconteceu? E quando eu comecei a atender o Grupo Mufato, aí os outros fornecedores, porque no mercado você trabalha da seguinte forma, você vende 100 unidades, se murchar 30, você tem que dar 30 unidades novas, entendeu? Você trabalha com a troca 100%. Então, os outros fornecedores, como eu estava fazendo bom atendimento, abastecendo as verduras fresquinhas, colhendo, levando, o meu produto foi vendendo. E o do concorrente foi travando. E ele começou a cair na troca. Ele chegou no gerente e falou, ó, ou tira o Magrão, ou nós saímos fora, que eles estavam uma meia dúzia servindo, que sempre era 5, 6 fornecedores, ou nós estamos fora, beleza. O gerente falou assim, ó, eu, por ética, eu não posso nem tirar vocês e nem o Magrão. Ele falou, então nós vamos sair, você vai ficar com esse verdureiro aí, você vai sofrer. E nisso, Jair, que veio a virada de chave, porque eu era produtor de 5, 6 variedades. E o mercado precisa de mais de 15. Precisa mais de 15 variedades. Aí o que acontece? Eu tive que me especializar, começar a produzir. Eu comecei a produzir couve-flor,
né? Começou a vir as doenças das brássicas, que são doenças que não dá no alface. Eu comecei a produzir brócolis, começou a vir as doenças dos brócolis. Eu tinha que correr atrás de conhecimento para estar resolvendo isso daí. Então, daí acontece o seguinte, o Magrão ficou especialista em mais de 15 variedades de hortaliças. Eu comecei a compartilhar isso daí no YouTube, os vídeos. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês hoje, né? É como você tirar uma alface de qualidade. Mas nesse vídeo eu não escondia nada. Você sabe que eu não escondi nada? Eu falava assim, assim. Aí o pessoal começava a comentar no vídeo, ô Magrão, comecei, apliquei lá, deu certo, né? Mas eu tô com problema de venda, né? Agora veio bonita, enchi minha horta, que tá coisa mais linda. Mas, ó, o preço tá ruim, né? Daí eu comecei a fazer, eu peguei um quadro e fui pra roça. Peguei um quadro mais ou menos de 2x3, instalei um quadro mesmo de professor. Peguei um giz, peguei a calculadora e fui pra roça, né? E lá no meio da roça, aí foi um vídeo que eu comecei a pegar engajamento, que foi quando mudou a vida de muitas pessoas. Que até ali a gente ensinou eles a produzir, e depois eu joguei o quadro para gestão. Falei, pessoal, vamos fazer uma conta simples. Quanto é que vale um pé de alface? E aí eu peguei aquela do gerente. Lembrei daquela uma, que eu tinha que colocar tudo em cima. E fui colocando, muda. Fui colocando lá a renda, fui colocando fungicida, depreciação, depreciação, prolabore do pessoal. Seguro do teu veículo, Ninguém salário da pode tua trabalhar esposa. sem salário, gente, que é isso? Salário da tua esposa. Bateu um preço absurdo lá embaixo. Uhum. Bateu um preço absurdo, assim, que digamos assim, em comparação com o que o pessoal estava vendendo. E aí, Magrão, eu não me atentei por isso, e faz verdade que eu falei, pessoal, se eu estiver mentindo em alguma coisa aqui, vocês podem deixar no comentário, não, essa parte você está mentindo, a esposa não precisa ter salário, o teu filho não precisa ter salário, não vai luz para poder molhar, o motor não estraga. Se eu estiver mentindo em alguma coisa, no meu veículo que eu paguei 100, vale 100. Se eu estiver mentindo, deixa nos comentários. O que veio no comentário, Magrão? Você esqueceu disso ainda. Olha aí. Magrão, você esqueceu disso, então veio umas 3, 4 coisas Uhum. que eu ainda esqueci. Eu sempre respondi, pessoal, que bom que vocês... Quer dizer, você foi ensinando e aprendendo, né? E qual foi o seu vídeo assim que explodiu, que gerou mais engajamento? Foi o do alface americano. O do alface americano porque o alface americano ele vem aí ele vinha em crescente, né? Ele faz um vídeo que eu fiz há 4 anos, ele vinha sendo muito consumido e as pessoas com bastante dificuldade de produzir. Porque quando nós vamos falar em alface, nós temos alface americano folha e alface americana cabeça, né? Que são variedades. E quando você vai falar de empresas que produzem essa semente, que desenvolvem essa semente, nós temos aí mais de 10 empresas no mercado que desenvolvem. Aí, qual dessa que você vai achar melhor? Qual dessa que você vai conseguir formar a cabeça, entendeu? Isso daí é muito importante. A alface americana é o que mais dá prejuízo na horta se você não souber produzir. A alface americana é líder de campeão. É líder porque ele tem um ponto certo de colheita, tanto de folha quanto de cabeça. Se choveu 3 dias, começa a apodrecer. Então, você tem que ser bom mesmo naquilo que você está fazendo. E esse vídeo, o que ele trouxe? Esse vídeo, ele trouxe variedade que eu apresentei, né, que vinha bem como folha, e variedade como cabeça. E essa variedade que eu tinha apresentado nesse vídeo, ela começa folha, dela começa a formar a cabeça, e eu dei uma dica pro pessoal, quando começar a formar a cabeça, o pessoal já começa a colheita, para você ir finalizando o seu canteiro, porque se nós não finalizar ele, o nosso lucro ele vai ficar na roça. Aqueles 30% que as cabeças chegou tudo junto, entendeu? Vai acabar ficando o nosso lucro na roça. Então, esse vídeo ele trouxe bastante engajamento. Por quê? Porque ele trouxe benefício para o nosso público, entendeu? Ele agregou na vida deles. Estamos falando em quantos views? Quantas pessoas assistiram esse vídeo? Quase 1 milhão de pessoas, um único vídeo. Hoje nós temos ali mais de 16 milhões de visualizações nos nossos vídeos, né? Temos aí mais de 1 milhão de comentários. Mas qual que é o segredinho? Além do conhecimento agregado que você traz, além da dica para o empreendedor, não é simplesmente aprender a plantar, né? É também saber fazer essas continhas. Mas você acredita assim que esse seu linguajar da pessoa que veio do sítio, você consegue produzir uma conexão verbal, uma comunicação mais didática, a ponto de que as pessoas consigam ver em você um professor que sabe ensinar? Um pouquinho do segredo está aí? Falar a linguagem das pessoas? É isso? É isso mesmo. Eu acredito que foi isso, porque quando eu ia falar, por exemplo, de nós preparar um canteiro, o Magrão que estava preparando, sujo, né? De um plantio, distanciamento, o Magrão que estava plantando, colheita, comercialização. E quando você vai pegar, eu faço agronomia também, agora até tranquei, parei um pouco por causa dos meus tratamentos de saúde, né? Quando você vai falar de qualquer especialidade, você vai pegar uma especialidade de um médico, né? Então, se o médico, muitas vezes eu vou fazer a consulta, o médico fala, teu problema é isso. Eu falo, doutor, traduz em português para mim, né? Que eu não, né, uma sinusite lá e coloca um nome lá, não, traduz. Daí ele acaba traduzindo. Então, o que acontece? Quando você vai pegar um profissional técnico de agronomia,
ele vai para nome científico, entendeu? Ele vai lá, uma podridão do alface, ele vai lá, que é uma Pectobactéria corotovônia, é uma ervínia. Então, isso daí acaba com a cabeça do produtor, o produtor fica perdido, entendeu? Então, o que o Magrão fala? Gente, aquilo lá é um leão. E se você deixar ele pegar, ele vai te matar. Eu não vou contar, aquele leão, o nome dele científico é tal, ele veio de tal, quem trouxe foi fulano de tal, ele veio dessa jeito, eu não quero nem saber, eu só sei que se aquele leão me pegar, eu tô lascado. Então é essa linguajar que nós passamos pro produtor. Pessoal, isso daqui é uma bactéria. Essa podridão aqui é uma bactéria, ela toma. E o que você faz? Ó, é essa munição que você usa. Eu não preciso ficar falando o nome científico daquela bactéria para complicar mais. Ó, isso daqui é um fungo. Esse é o tal fungo, entendeu? Esse que faz isso, faz aquilo. Então, nesse linguajar que nós... Agora você vai falar de um Prolabore. Um Prolabore. Cara, muito cara vai falar, o que é Prolabore? Então, eu já vou direto no quê? Eu vou direto no salário mesmo, é no tostão que a pessoa tem que ganhar. É naquele dinheiro, pessoal. Aqui... Não pode jogar o seu posto aqui. Desliga ele. Isso. Só. Aqui, ao vivo é assim, ao vivo é assim mesmo. Mas, Magrão, Então, eu imagino assim que você tenha espectadores, seguidores, que estão lá no Nordeste do Brasil, lá no Norte. É outro clima, é outro ambiente, é outro solo, é outro tudo. Você tem pessoas que acompanham assim, lá de longe, o seu trabalho? Talvez até de fora do Brasil, né? O Brasil, nós atingimos os 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Nós temos uma audiência aí enorme no Brasil todo. Depois aqui nós pegamos aqui Paraguai, Argentina, pelo últimos dados que nós puxamos ali, são 129 países que seguem o nosso trabalho, 129 países, né? Então, nós temos ali pessoas do Japão, dos Estados Unidos, Itália, França. Japão, muito hidroponia, né? O japonês me acompanha bem. O japonês ele chega a bater fora do Brasil, vem em Portugal em primeiro, depois vem no Japão, depois troca Japão para Portugal, entendeu? Que eu tenho os dados ali, né? Em porcentagem. Então o Japão acompanha bastante nós. E daí quando você falou assim, como é que você consegue orientar uma pessoa lá do Japão para seguir, né? Como é que você vai conseguir orientar? As doenças porque daí hoje o WhatsApp ajuda bastante. O WhatsApp ajuda bastante. O cara vai mandar uma foto de uma cebolinha apodrecendo, né? De um alface apodrecendo. Então ali você já consegue ver, né, que essa podridão, ela é causada, que a maioria das podridões é causada pela bactéria. Ou ela vem fisiológica, né? Uma planta de 30 dias não tem como ser fisiológica, porque o ciclo dela é a vida dela. Fisiológica é quando a planta está muito velha. Daí ela vai ser consumida mesmo por micro-organismos naturais que está entendendo que é o ciclo dela, vai ter que consumir ela. Então isso daí seria o quê? Micro-organismos bons que vai acabar com ela. Agora tem os micro-organismos bons, que são as bactérias que vai consumir a planta antes do ciclo. Então, por que essa planta foi atacada? Magrão, como é que você vai orientar a pessoa a passar um fungicida, né, lá no Japão? Então, hoje tem muitos fungicidas que ajudam a combater a base de cobre, né? Fungicida à base de cobre. Então, você orienta a pessoa, você vai lá e procura um fungicida que tenha cobre, assim. Ele que já mora lá, já sabe, né? Então, ele vai lá e pega o percentual. Muitas vezes eu mando uma foto para ele, né? Da composição daquele produto, que tem um nitrogênio, um fósforo, potássio, a quantidade que tem. E a pessoa consegue produzir super bem, porque é aquela comida e aquele tratamento que a planta vai... É o mesmo tratamento de uma bactéria, né? Que aqui no sul é o mesmo tratamento de uma bactéria que é lá no norte, entendeu? A pergunta que não quer calar, Magrão, é se a monetização do YouTube, o YouTube remunera, você pode ter patrocínios e tal. Se ela já paga o Prolabore de 5 do Magrão, de 5 da esposa e de 3 do filho, que foi a conta inicial que nós fizemos aqui, que era apenas uma alegoria, né? Não são exatamente esses números. Paga ou não paga? Hoje pagam, né? Com o trabalho que a gente tem, porque vamos colocar para você entender, Jair. Você comentou de YouTube, né? Eu estou na plataforma há 4 anos, certo? Então vamos supor que se você quer viver de visualizações, não é o caso do Magrão, viver de visualizações. Para você viver de visualizações, você tem que estar ali no patamar da Virgínia, no patamar daqueles influenciadores que tem lá 5, 6, 10, 15, 20 milhões e postando vídeo 2, 3 vezes por dia. 2, 3 vezes por dia. Então, um vídeo dá 500 mil visualizações, outro dá 1 milhão, outro dá 400 mil. Então, isso daí, ele dá um montante sobre visualizações. Agora, o conteúdo do Magrão, eu nunca fiz para visualizações. Eu nunca fiz. Então, ele traz a remuneração dessas visualizações, ele traz, né, que é em dólar, que, né, ele vem,
das visualizações. Agora, qual que seria o forte do nosso hoje, né? São os colaboradores também. Porque hoje as empresas, elas procuram os influenciadores, né? Os influenciadores voltado para cada segmento. E esse nicho nosso, né? Esse ramo nosso aqui de hortaliças, não tinha, digamos assim, uma pessoa que se destacou na proporção, não estou me engrandecendo, mas que conseguiu falar com o público com facilidade, igual o Magrão Hortaliças conseguiu passar isso para o público. Então, o que a gente começou? A gente começou a virar também referência para essas pessoas, né? A pessoa quer vender perfil de hidroponia. Hoje, para você colocar um vendedor na estrada, hotel, carro, para poder chegar no Brasil todo, você imagina quantos R$1.000 uma empresa para poder divulgar o produto dela gastaria. Através do Magrão, do trabalho que a gente faz, né? Eu só anuncio lá no meu trabalho produto que eu utilizo acima de 5 anos. Eu não é, se a pessoa chegar e falar, Magrão, eu tenho esse produto aqui, né? É um fertilizante, bom, estou lançando agora, eu te dou R$50.000 para você falar do meu produto. Não, não quero. Então, o que eu faço? Eu utilizo, como eu já vinha no segmento, quando eu abri o canal do YouTube, eu já vinha no segmento há 13 anos. Então, eu já tinha, durante os 13 anos, o que era de bom, o que não era, o que trazia. Então, essas pessoas vieram ser parceiras. Aí, sim, a rentabilidade, aí, graças a Deus, ele dá mais dos 5 daí. Como é que você acha o Magrão lá no YouTube? O que tem que digitar na lupinha do YouTube para achar o Magrão lá? Hoje, para você poder achar na lupinha, como a gente virou referência, né? Graças a Deus, né? No nosso trabalho. Se você digitar lá, como produzir alface americana, vai aparecer o Magrão. Vai aparecer o vídeo do Magrão. Vai aparecer o Magrão. Se você falar... Entenderam bem? Olha a frase mágica. Como produzir alface americana. Vai aparecer o Magrão lá no topo da lista, porque é o que tem mais visualização. Mas se a pessoa quiser ir pelo nosso canal, né, é Magrão Hortaliças. Se a pessoa digitar Magrão Hortaliças, aí sim, a gente lá. Ele já vai aparecer e já pode até seguir o nosso trabalho também. Magrão, nem tudo são flores. Você enfrentou problemas graves de saúde e você não tem nenhum receio de falar isso, até porque você tem ensinamentos e inspirações para passar sobre esse assunto. O que foi exatamente? Isso está superado? Você está em tratamento ainda? Como é que foi esse momento da tua vida, Magrão? Isso pode estar associado à sua atividade, ao uso de agrotóxicos? Não. Acho que é importante. Pode continuar até dar uma respiradinha? Pode. É importante a gente dizer porque o Magrão enfrentou um problema oncológico. Você acredita é um problema que sempre assusta, não é? Você acredita que foi a melhor pergunta que você fez até agora? Magrão, está associado ao teu trabalho? Vamos lá. Foi essa pergunta que eu tive. Sim. Quando eu estava fazendo quimioterapia. Primeiro câncer veio em 2021. Sim. 2020 a 2021. 60 centímetros do intestino. Olha. Tirei 60 centímetros do intestino. 600 horas de quimioterapia. Imagina. 600 horas. E quando eu estava fazendo a quimioterapia, lá o atendimento era bom, né? O atendimento bom, quimioterapia boa, e nós ficava em 4 no mesmo quarto. 4 nas máquinas, 4 com quimioterapia, né? Então é uma máquina dosadora, você fica... A minha quimioterapia, ela era de 50 horas. 50 horas fio. Então são 600 horas, eu ficava 50 horas na máquina, né? Direto injetando a químio. E nós éramos em 4. E daí eu não tinha cuidador, né? Não ficava acompanhante por causa da minha idade. Então tinha pessoas mais velhas que tinha, ou pessoas que tinha problema ali que não tinha que ter o acompanhante. E daí um desses acompanhantes, né? Pegou e comentou comigo assim, será que esse teu câncer não é por causa de um defensivo agrícola, né? Que vocês utilizam, né? Será que o câncer ele não vem relacionado a isso? Eu falei assim, eu vou responder essa pergunta para você. Deus foi tão bom que me deu, eu não tinha pensado nisso, mas me deu na hora. Eu falei assim, do outro lado, falei, meu senhor, tinha um senhor lá de próximos 50, 60 anos, né? E um senhor bem comunicativo, porque eu estava conversando com ele. Eu falei, o que o senhor faz? Ele falou, então, meu amigo, eu vivo de música, né? Eu sou gaiteiro, tenho uma banda, eu vivo de música há mais de 30 anos. Eu falei, o senhor nunca trabalhou na roça? Nunca mexeu com agrotóxicos? Eu falei, não, senhor, o que o senhor está fazendo? Tratamento de câncer, no quê? No intestino. O outro do lado, né? Um piazão de 23 anos, mecânico. Né, mecânico. E do meu lado, uma professora.
Eu falei, gente, então aqui já está a resposta. Uhum. Nós estamos em 4 fazendo tratamento por câncer e nenhum produtor rural, o único produtor rural sou eu, entendeu? Então, eu não posso relacionar... Vê mais água para mim. Mais água. Vê mais alguém ali que eu vou só para voltar um pouquinho ali. Que essa parte da emoção, ela não é bem relacionada ao câncer. Uhum. Um pouco antes do câncer, eu tinha perdido um filho meu. Uhum. Eu tinha perdido um filho meu, né? Um pouco antes do câncer, Uhum. eu tinha perdido um filho meu. E isso me trouxe um trauma muito grande. Sim. Me trouxe um trauma fora do comum. Eu fiquei 6 meses, Uhum. 2015, eu fiquei 6 meses fora da casinha. Não conseguia trabalhar, não conseguia fazer entrega, tanto é que parei com os mercados na época. Fiquei lá com 300 mil reais negativo na época, 300 mil reais de dívida. Uhum. 300 mil reais de dívida. E então, o que acontece? Conversando com a medicina depois, eles me comentaram o seguinte: câncer, obesidade, pode trazer câncer. Um abalo emocional muito grande, ele pode trazer um distúrbio também nas suas células e provocar. Então, eu não posso falar para você assim, ó, foi agrotóxico, foi esse abalo emocional, obeso eu não sou, né, no caso. Então, não tem histórico, mas a gente tá sujeito a qualquer um passar por isso, né? Até que ponto isso foi bom para mim e por que foi bom, por que foi ruim um tratamento desse? Como o Magrão tem 180 mil seguidores, essa história de vida, de você ir, você sair de uma quimioterapia, vir trabalhar, incentivar as pessoas, não baixar a cabeça, vamos para cima, dá uma olhada, o Magrão tá tudo cortado aqui, né? Não é isso aqui que vai parar nós não, gente. Deus tem mais para dar. Vamos enfrentar, de repente, mais um câncer 2 anos depois. Será que o Magrão abaixa a cabeça? Será que não abaixa? Não, gente, eu não vou. Magrão, você tem que comer sopinha de cenoura e de beterraba. Eu falei, não, eu vou comer carne. Se eu comer sopa de beterraba, eu vou morrer. Que lá é uma fraqueza, você numa quimioterapia, fazendo lá fraquinho, eu tinha que me alimentar porque eu tinha que manter o meu psicológico bom. Porque o que eu via lá, né? Eu tô comentando, o que eu via? Aquela pessoa que perdia a força, ficava fraquinho, começava a comer, porque automaticamente o que traz? Perca de peso. Se você fica na sopinha, você não ganha peso. Você vai perdendo um pouquinho mais de peso. Isso daí vai, tipo assim, opa, tô indo pra morte. Tô perdendo peso. Eu não, eu já fazia o contrário. Eu já saía de uma quimioterapia, já ia... Porque a quimioterapia, ela te deixa você sem apetite, né? Ela te deixa você sem apetite, deixa você com enjoo. Cada um tem uma reação, tem pessoas que vomitam, tem pessoas que... E graças a Deus eu saía e ficava pensando que eu saía sempre, assim, minhas 50 horas vencia sempre 7 horas da noite. De 5 a 9 horas da noite, mais ou menos. Então, um horário que era para janta. Daí, quando eram as 3 horas, mais ou menos, minha esposa me ligava. O que você vai querer comer hoje? Eu falei, vou te falar a verdade, não tô nem com vontade de comer nada, entendeu? Ela falou assim, uma macarronada, você não gostaria? Não vai, amor, não tem como, né? E aí uma panqueca de frango desfiado, assim, coxinha sobre coxa. Aquilo lá me dava uma aguinha na boca. Eu falei, opa, isso daí vai. Isso daí vai, entendeu? Então, daí ela ficava preparando essa panqueca lá na casa, depois me buscava, eu chegava em casa e comia 6, 7, 8 panquecas. Entendeu? Mas não era, só ia se fosse panqueca. Daí tinha vezes que dava vontade de comer um macarrão. O macarrão, daí, como o macarrão esfria, daí nós saía de lá e ia no restaurante que já servia o macarrão, né, que eu já gostava, ia lá, conseguia comer um pratão de macarrão, e depois o bicho pegava. Aí depois no outro dia eu ia pra carne, já ia buscar minhas atividades, não ficava na cama, entendeu? Já ia colocar a cabeça a movimentar. E hoje? Então, depois passei, daí tirei do intestino, tirei do fígado, né? E esse ano agora, no início do ano, em janeiro, tirei do pulmão, né? E estou fazendo acompanhamento. Fiz 2 PET scans agora, depois do pulmão, né? Deu, graças a Deus, não apareceu nada, né? Parabéns. Graças a Deus. Parabéns. Graças a Deus não apareceu nada, né? Estou fazendo esses acompanhamentos e isso daí... Tudo na nossa vida, Jairo, eu penso da seguinte forma. Tudo na nossa vida é por Deus. Tudo na nossa vida é um propósito por Deus. Esse propósito, eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida. Então, eu não posso falar assim, isso daí... Mas se acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um, você tem que analisar o seguinte, que é um propósito. Isso daí é você que vai ter que passar, mas você não pode baixar a cabeça em momento algum. Porque o que faz nós, digamos assim, cair muito, né?
é você perder ali o interesse pelo teu trabalho, né? Dizer que nada vale mais a pena. Porque eu digo para você, como eu servi o quartel, como eu venho lá da roça, entendeu? Eu acho que vale mais a pena você lutar, entendeu? Do que você afrouxar, entendeu? Mais a pena você lutar. Gente, a gente viu aqui um testemunhal muito interessante, muito importante, que certamente irá inspirar muitas pessoas, irá dar força para quem está em tratamento nesse momento, percebendo nesse depoimento do Magrão, não uma cura mágica, mas um jeito de enfrentar, um caminho que pode ser adotado por outras pessoas e outros pacientes. E até, já que você vou pegar mais uma deixa aqui, né? O pessoal que passa por algum problema de tratamento, né? Fujam de pesquisar coisas em redes sociais relacionado ao seu problema. Porque eu nunca fiquei buscando uma alternativa em rede social. Como é que eu faço para curar meu câncer? Se você for ali, tanto aparece remédios naturais, que eu não sou contra, sou a favor. Aparece muito picaretas, né, que diz que vai resolver o teu problema, pega teu dinheiro, que faz isso, faz cura, faz milagrosa. Gente, você, não sei qual que é a religião, qual que é a crença sua, mas se você for e ajoelhar e falar com Deus, falar, Deus, eu estou aqui, né, faça de mim a sua vontade, né, e não acredite na medicina, não fuja da medicina. Se tem que fazer uma cirurgia, faz. Se tem que fazer um tratamento, faz, porque Deus deixou a medicina, né, para poder ajudar nós também. Não fique buscando rede social, porque a rede social, muitas vezes, ela faz um balaio na sua cabeça que você não sabe para onde ir na hora de você tomar essa decisão ali. Magrão, eu quero encerrar isso aqui dizendo assim para você. Eu, Jair Eduardo, editor do Pitoco, gosto de plantas, cultivo feijão lá na redação. Eu tenho um vasinho de feijão na redação, o Magrão já pôs aquele olho clínico nele e já deu o seu parecer a respeito. Eu estou num comentário de um vídeo seu lá no YouTube agora, estou simulando isso. E quero perguntar para você assim, Magrão, eu estou começando no ramo de cenoura. O que você diria para mim, Magrão? Fala aí. Primeira coisa, Jairo, pesquisa na sua cidade se você tem o comércio. Primeira coisa de tudo, não adianta eu ensinar você... Você tem o mercado. Você tem o mercado, se você tem a venda. Tá. Primeira coisa, se você tem a venda, ótimo. Então agora nós vamos procurar o quê? A variedade a ser produzida naquela estação. É verão? Vamos procurar a variedade. Cenoura, você tem que subsolar esse solo. Você tem que subsolar esse solo, tirar a acidez do solo, porque ela tem a raiz pivotante. Que é a raiz dela que vai engrossando, é uma raiz só que vai descendo, ela tem poucas raízes secundárias que vai se alimentar, mas a principal é pivotante. Se você tem um solo compactado, ela não vai se aprofundar bem, vai trazer uma planta com defeito, você não vai conseguir comercializá-la direito, né? Então, se você tem um solo ácido, não vai, porque se tiver ácido, aonde que tocou a raiz na acidez, ela para de crescer. Então, você corrigir esse solo, faz uma análise do teu solo, tira a acidez do seu solo, subsola ele bem subsolado, né? Bem subsolado. E hoje, na nossa região, falando aqui, você vai buscar ali em cima da análise de solo, né? O que vai precisar de nutrientes para essa cenoura. Hoje se fala, para cenoura, em torno de 100 gramas por metro quadrado de um bom NPK, né? Que pedir na análise de solo, para poder desenvolver uma planta boa. E é bom negócio cenoura? A cenoura, na nossa região, não. Digamos assim, na região que nós estamos de Cascavel, não. Por que não? Porque nós temos a maioria do pessoal, né? Eles abastecem no Ceasa de Curitiba, Ceagesp São Paulo. A maioria do pessoal que eu falo, porque deixa eu só dar esse detalhe. Sim. As grandes redes, como é que as grandes redes estão fazendo? Elas, né, pegam o Festival, né, o Mufato, Grupo Irani, falando aqui Super Pulpo. Eles compram o caminhão, né, e pegam um comprador e vão lá na Ceagesp e faz as grandes compras desses grandes produtos. Já direcionado, porque como eles têm lá 30, 40, 50 lojas, compram carretas. Então não tem como você competir com a cenoura que vem lá da Ceagesp. O cara comprou cenoura, então você não vai ter Produzido sucesso. no interior de São Paulo, provavelmente? Produtores do interior de São Paulo, talvez, isso que mesmo, abastecem a Ceagesp, né? Isso mesmo. Então, daí, esses onde tem o grande centro, Belo Horizonte produz muita cenoura, então compensa. Aí você vai querer investir na cenoura aqui, se ele trouxer um caminhão de cenoura e quiser fazer oferta 5 dias, já arrebentou você. Então, para nossa região, né, ela não é um bom negócio, cenoura e beterraba. Agora, colocamos o seguinte, você é um pequeno produtor rural,
e você entrega para a merenda escolar. Daí lá tem a cota que eles vão pegar de você. Ó, seu Jair, o senhor pode produzir 1 tonelada de cenoura que a merenda escolar, a prefeitura, a ZONG vai comprar do senhor. Isso é garantido, daí ninguém toma de você. Olha, que Esse programa história. bacana isso, viu? Que programa bacana que deu dignidade para muitos pequenos produtores. Esse programa é bom, porque daí o que acontece? Você pode produzir 1 tonelada de cenoura que você vai vender, 1 tonelada de tomate, vamos supor que a tua cota é 1 tonelada de cenoura, 1 tonelada de tomate. Então você pode produzir, pode vir de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer coisa. Esse aqui você vai comercializar. Agora no mercado você não vai conseguir porque eles trazem. Você entendeu? Bom, por último, Magrão, você é um cara muito família e tal, ficou muito claro aqui. Muitos que estão nos acompanhando aqui podem ser agricultores, filhos de agricultores e tal. E o sonho, muitas vezes, do agricultor é segurar sua família lá na roça, do ladinho, no mesmo ofício, seguindo o mesmo caminho. Como é que você trabalhou isso com a sua família? Salário. Primeira coisa, você tem que ter, você tem que mostrar o quê? Porque o que acontece? Por que eu saí, por que a gente sai do campo? Né? Um filho sai do campo? Porque ele não tem um salário. Então, quem é que vai trabalhar hoje com incentivos? Em troca de uma camiseta, de um tênis no fim do mês, de um favor, de uma bola de futebol. De um dinheirinho para você ir numa festinha? Não tem como. Tudo tem que estar pedindo para o pai. Então, a partir da hora que você mostrar para o seu filho que ele tem um salário, precisa ser um grande salário? Não, mas um salário que ele consiga... Que dê um mínimo de dignidade para ele. Um mínimo de dignidade para ele. E uma perspectiva de crescimento. O que ele vai observar? Fala assim, nossa, o campo é bom. Eu consigo me manter no campo, eu estou conseguindo evoluir no campo. Então, isso daí vai fazer esse filho tocar a propriedade desse pai, entendeu? Fazer a participação de lucro, né? Mostrar para ele onde que está. Muitas vezes os mais idosos até pegar a participação desse mais jovem com algumas ideias novas, né? Que sempre monitorando, porque às vezes o jovem tem uma ideia empolgada também, né? Mas mostrando a realidade. Então, valorizar a família em termos, né? Em termos de salário, né? Fazer uma rentabilidade para essa família, esse é um meio de nós segurarmos ele no campo. E estar aberto aos feedbacks do menino, né? Respeitar a opinião dele, quando der para catar, acata, quando não der, explica por que não, não é? Mas estar aberto a essas inovações que os jovens querem trazer, não é verdade? E isso é muito importante, isso é muito importante. Vamos colocar que você produz mel e você vende mel só de quilo. Um exemplo, né? Eu sou o chucrão da roça, trabalhador, mas o meu mel é de quilo. Ô pai, se nós fracionar esse mel, né, buscar um selo de qualidade, fracionar ele para 100 ml, para 250 ml, nós vamos conseguir vender mais, vamos buscar a vigilância sanitária, vamos pegar um selo, vamos conseguir vender mais no mercado. Olha só, o jovem tá buscando isso daí para poder implantar. O pai tem que copiar. Fala assim, não, mas é verdade, onde que nós tínhamos 1 litro, né, que vai vender para a pessoa, nós vamos vender 200 ml, podemos fracionar e impulsionar o preço automaticamente, rentabilidade maior, gestão do negócio e bola para frente. E vamos embora. Magrão, muito obrigado por sua participação, foi muito enriquecedora, muito inspiradora. Vou te passar para as suas considerações finais. Fique à vontade, pode chamar para o teu portal, pode chamar para o teu YouTube, não sei se você está em outras redes também. As pessoas querem te conhecer melhor e conhecer melhor o seu trabalho. Agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a Deus também pela saúde. Desculpa pela parte emocional, porque faz parte, né? A gente... Somos gente, né? Somos humanos, né? Então a gente tem esse momento ali das emoções, né? E... fico grato do nosso trabalho ser compartilhado e trazer resultado, graças a Deus, para as pessoas, porque o trabalho do Magrão na rede social, ele não é de gracinha, ele não é de cafezinho, ele não é de churrasco, ele não é da cervejinha, ele não é do café. Nada contra quem faz isso, né? Nada contra, cada um tem seu público. Então, quem acompanha o trabalho do Magrão é justamente para aprender a viver no campo de hortaliças, entendeu? Então, e rentabilizando de forma profissional. Rentabilizando, crescendo de forma profissional, entendeu? Crescendo, trazendo ali recursos para dentro da casa, podendo formar um filho, podendo pagar uma consulta médica, podendo comprar uma roupinha melhor para ir na igreja. Não prego riqueza no meu trabalho, Jairo. Momento algum você vai ver eu pregar riqueza no meu trabalho. Mas eu prego conforto. Conforto, sim. A pessoa poder ter um carrinho bom, trocar um móveis dentro de casa, né? Ter um conforto, fazer uma mudança de vida, né? Para quê? Até mesmo para os jovens falar, não, é isso mesmo que eu quero também, essa vida que eu quero. E agradecer a todo mundo que acompanha nosso trabalho, Instagram, né? Nós temos lá Magrão Horta no Instagram, também temos no Facebook, e a nossa plataforma principal nossa hoje é YouTube, né? Também temos o podcast do Magrão, todo sábado também, que a gente faz lá o entrevistado voltado para o ramo de hortaliças, ou um aulão livre de conhecimento para as pessoas, né? Bom, talvez, quem sabe, o Magrão daqui a pouco estabeleça ou já tem um programa de visitas à sua horta. Olha que bacana, não é?
para poder entender, olhar para aquilo. Eu gosto de ver. Eu vou fazer uma visita lá, nem que ele não me convide. Não, vamos vou lá lá, sim, tá? Eu vou lá tá fazer aberto. uma visita, quero trazer Vamos essa entrevista para o jornal, quero conhecer melhor, vou levar minha mãe, Dona Irene, que adora uma horta, para conhecer, para receber essa seiva do conhecimento que o Magrão consegue expressar como ninguém. E agradecer a presença de cada um de vocês. Saúde, grande abraço. Manda esse link para quem gosta de horta. Pega lá, pega o link do PitoCast, manda para quem gosta de uma horta, de uma plantinha, tá? Você estará fazendo um favor para essa pessoa em vários sentidos, inclusive em aprendizados para a vida. Saúde, grande abraço e até a próxima.